Então, irmãos, vamos para mais um vídeo aqui, onde eu estarei comentando mais comentários aqui no canal. Antes, se você está chegando agora, já aproveita e se inscreve aqui no canal, marca o sininho das notificações, dá o seu joinha, não se esquece, tá bom? Porque isso ajuda bastante também. E se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo também, comenta, compartilha com todo mundo, beleza? E aproveita, vai na aba playlists e você vai encontrar cursos, tá bom? Aulas mesmo, gratuitas, sobre as confissões reformadas. Então você vai encontrar aqui, não é, aulas nas 3 formas de unidade, certo? Vale a pena você estudar, se você tem interesse realmente de se aprofundar na fé reformada, no tal do calvinismo, beleza? Então vamos aqui ao vídeo. Quero só dar destaque para 2 comentários aqui. Recentemente eu fiz um vídeo, ontem na verdade, né, sobre a desonestidade confessional, né, lendo e comentando o artigo do reverendo Everton Tokachik. E também fiz um vídeo sobre a questão da necessidade, né, a importância das confissões. E aí, tivemos comentários aqui, tá? E tem 2 comentários a respeito da questão de dons, de continuismo, né, quando eu toquei nesse assunto, porque eu bati na questão de Charles Finney, né, como alguém que desviou-se para o universo das sensações, digamos assim, né? Ondas de amor líquido passando pelo meu corpo. E aí, 2 pessoas comentaram aqui e vale a pena dar uma explicada, responder alguma coisa. Eu espero que seja útil para vocês, tá? Então, o @maps79, né, muito obrigado por seu comentário. Ele falou bem assim: então não existe dons, cura e libertação? Algumas doenças provocadas por demônios, no caso, poção demoníaca, etc. Vamos lá, meu querido, vamos explicar essas questões. Eu só vou desfazer algumas caricaturas que as pessoas constroem, não é, quando elas falam sobre cessacionismo. Primeira coisa importante para compreender, certo? Reformados, de verdade, eu digo reformados mesmo, tá? Eu não estou me referindo aos grupos ou denominações que gostam de fazer misturas, não é? E que acabam agindo de uma maneira muito brasileira, diga-se de passagem, né? Que gosta de misturar tudo, né? É a miscigenação teológica. Né? Eu sei, isso não faz sentido, né? Claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Beleza. Mas gostam de misturar tudo. Não, reformados são cessacionistas, certo? Então, primeiro eu vou dizer o que isso não quer dizer. Nós falamos como cessacionista, quer dizer que os dons cessaram, tá? Essa é a compreensão. Mas o que isso não quer dizer? Que nós, reformados, não acreditamos em milagres, não acreditamos no poder de Deus, não acreditamos que Deus ele não opere, por exemplo, coisas maravilhosas, extraordinárias. Não. Não se confunde, não se deve confundir cessacionismo com incredulidade no poder de Deus, tá? Então, quem pensa assim, não estou dizendo que é o seu caso, nem o caso de ninguém em particular aqui, mas quem pensa assim está agindo de má fé, não é? Ou então é muito ignorante. Esse é o fato, porque nós reformados cremos sim. Tanto é assim, eu sou um pastor reformado e, portanto, sensacionista, não é? E eu creio em milagres sim. Né? Eu oro porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu creio, certo? E sei que Ele operará aquilo que lhe aprouver, o que Ele quiser fazer, certo? Ele é soberano, absolutamente. Então, quem sou eu para duvidar que Deus faça alguma coisa? De jeito nenhum, tá? Então, é um ponto importante. Nós oramos a Deus. Do contrário, né, reformados não orariam a Deus de jeito nenhum. Como é que eu vou orar para Deus? Senhor, cura minha filha, cura minha esposa, cura minha vida. Nós nunca faríamos isso se fôssemos incrédulos nesse sentido. Né? Então, todo cristão, né, o pressuposto é esse. O cristão, ele crê que Deus opera, sim, milagres. Que Deus é o dono de tudo, ele é o todo-poderoso e ele é soberano e opera o que ele quiser. Então, é o primeiro ponto para não confundir. Sensacionismo não é o mesmo que incredulidade, tá bom? Muitas coisas aconteceram na história da igreja, não é, que estão além da nossa compreensão. Avivamentos que Deus operou, né? Não por meio do Charles Finney, porque ali é tudo balela. Aquilo ali eu posso considerar como charlatanismo como os dos dias de hoje, né? Mas Deus operou muitas coisas grandiosas na história e nós não podemos negar isso aí, certo? Mas agora vamos dizer o que é. Cessacionismo, na verdade, é a compreensão de que os dons, não é, extraordinários, carismáticos, derramados sobre a igreja lá em Atos dos Apóstolos, não é, e que serviram a igreja naquele contexto específico, esses cessaram, tá bom? Aqueles dons, não é, eles tiveram um propósito muito claro naquele contexto, certo? Aquilo não se repete. Você não vai encontrar ninguém com os dons que os apóstolos e os apostólicos tinham, tá?
A Igreja de Cristo tem dons? Todo membro da Igreja de Cristo tem dons. Dons variados. Mas aqueles dons carismáticos extraordinários, não. Não quer dizer que Deus não opere, não é? Segundo a sua vontade. Sim, é por isso que, como eu falei já, nós oramos pedindo a Deus por isso. Mas nós não acreditamos, e isso é o sensacionalismo nesse sentido, né? Que há pessoas, há membros específicos do corpo de Cristo que tenham esses dons, certo? E é uma análise muito simples de fazer, não precisa de muita coisa não. Dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos e compare as igrejas de hoje. Compare como que as coisas funcionam hoje. Mas será que aqueles que estão reivindicando aqueles mesmos dons ali, não é, eles podem evidenciar que aquilo realmente acontece? Eu desafio qualquer um, eu continuo desafiando. E só para o irmão entender e outros também compreenderem, eu não sou um pastor reformado de berço, tá? Então eu não estou falando só porque eu li livros, não. Né? Não é só por causa disso, não. É claro que o conhecimento da literatura é muito importante, mas eu não é, tenho uma origem, digamos assim, católica romana e depois pentecostal. Então quando eu saí do catolicismo romano, ainda muito jovem, eu fui para uma igreja mais carismática, depois neopentecostal, eu me tornei obreiro de uma igreja neopentecostal, pra você ter uma ideia, obreiro. Então, se tinha uma coisa comum naquele contexto, não é, era o tempo todo milagre, cura, expulsão de demônios, era a coisa mais comum no contexto que eu vivia, mais comum, e eu fui um obreiro, estava de frente desses trabalhos, tá certo? E eu estou dizendo com propriedade, não só por conhecimento teológico ou bíblico, mas também pela própria experiência nesse sentido, tá? E também me tornei pastor pentecostal clássico, para você ter uma ideia. Então o que nós estamos dizendo com sensacionalismo é que nós não acreditamos, tá certo? Que aqueles mesmos dons revelacionais extraordinários que serviram à igreja em seus primeiros dias, a igreja cristã, eu digo, não é? Eles estão em vigência hoje, certo? Havia um propósito claro definido ali, que não tem hoje, não é a mesma coisa, certo? Se você for analisar bem e fazer uma leitura honesta da Bíblia, você vai notar que a Bíblia não é um livro que conta milagres o tempo todo, né? Vamos observar bem isso. Então, a Escritura, ela vai mostrar milagres acontecendo, coisas extraordinárias em pontos específicos, em momentos específicos, onde Deus operou de maneira extraordinária para promover libertação, não é? Para promover redenção para o seu povo, tá? Então, quando Cristo veio, esse é o maior período redentivo, né? O grande, o cumprimento, mas quando ele ordena a sua igreja a pregar pelo mundo, ele também ele providencia dons especiais, excepcionais para a sua igreja naquele contexto, que, diferente do nosso próprio contexto, tinha que lidar com um mundo totalmente pagão, totalmente afundado nas trevas. Entende? Não é como hoje, que todo mundo sabe o que é igreja. Não, naquele tempo não existia isso. Certo? Então a igreja, ela não existia no mundo, não é no seu caráter cristão. Não existia. Certo? Então, os cristãos ali, iniciando por Jerusalém, deveriam espalhar o evangelho, a mensagem do reino, por todo o mundo conhecido, pelo Império Romano, pelo vasto Império Romano, ou seja, um mundo totalmente pagão, não é? Totalmente pagão, com desafios que nós não temos nem como medir, certo? Apenas temos os relatos de Atos dos Apóstolos e ali algum conhecimento a mais. Mas, realmente, foram dons excepcionais, necessários para que, de maneira rápida, o evangelho fosse comunicado e a igreja fosse validada como igreja de Deus, como povo de Deus. Por isso, tantos milagres. Cara, desde curas a ressurreições, como também morte, né? Lembre-se aí de quando Ananias e Safira foram fulminados na hora do culto, né? Então, muitas coisas aconteciam lá que não acontecem hoje, certo? Porque aquilo tinha um propósito claro. Então, uma leitura honesta, não é, da Escritura, um bom estudo teológico, nos leva a essa compreensão. E é isso que as nossas confissões elas trazem para nós, não é? Então, não um indivíduo, não é, mas as igrejas reformadas chegaram a essa conclusão, certo? É muita gente, irmãos. Então não é questão a conclusão de um homem, de um movimento, não. As igrejas reformadas chegaram a essa conclusão. E eu, como um bom reformado, subscrevo, concordo e aceito isso como verdade. Mais uma vez, lembrando que isso não significa não acreditar que Deus opera. Por isso que eu oro. Mas que pessoas têm esses dons, isso eu não acredito. Tá? Espero que tenha sido claro com relação a isso aqui. Beleza? Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, né, para o irmão, para os demais, uma lista de livros, tá, de conteúdo, de literatura para vocês se aprofundarem, tá bom? No assunto, refletirem bem sobre o assunto, para terem um pouco mais de maturidade, de compreensão do que nós estamos dizendo. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui, explicando por alto, mas
Se aprofundar sempre é melhor, né? Fazer uma boa leitura, uma reflexão, isso é muito bom. Eu até penso que ler um livro acaba sendo muito mais rico do que me ouvir falar aqui num vídeo, porque aqui eu falo de maneira muito direta, não é? Muito mais simples. E o livro vai te dar tempo para refletir bem, né? Para você fazer suas anotações, conferir textos bíblicos, fazer reflexões realmente profundas e chegar a uma compreensão, né, que eu peço a Deus que ilumine a cada um para poder conseguir compreender essas questões, certo? Mas esse é o ponto, beleza? Agora, vamos para o outro comentário. Esse aqui é que é o bom, né? É o Almeida 6308. Se eu não me engano, ele tinha dito num comentário anterior que ele é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E falou que é continuista, o que é algo absolutamente contraditório, certo? Eu não sou presbiteriano, é claro. Eu não sou presbiteriano, ou seja, não sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou um cristão reformado, certo? E é claro que eu estou próximo dos presbiterianos que são reformados nesse sentido, tá? Então, ele comentou bem assim, olha, porque eu acabei citando nesse vídeo sobre desonestidade confessional, sobre as loucuras de Charles Finney, sobre essa questão de continuismo, que reformados não são continuistas, etc. E ele falou bem assim, olha como estão as igrejas na Europa fechadas. Continua assim e vai longe. Almeida 6308. Desculpe. @Almeida 6308. O que você falou aqui apenas confirmou o que eu já tinha ensinado no vídeo anterior. Você apenas confirmou o que eu disse. Só isso. Só isso, tá? Você acabou de provar, de mostrar, provar por A mais B, que você é um filho de Finney. Ou seja, entendo o que eu quero dizer, tá? Ou seja, entre aspas, né, filho de Finney, Charles Finney, porque usa a mesma lógica, tá? O que nós vemos a partir de Finney, não é? Na sua insistência moralista e na sua busca por experiências extraordinárias, é justamente uma consequência de pragmatismo para as igrejas. O que é que nós vemos hoje, então? Pragmatismo. Vamos procurar aquilo que funciona. Foi o que você acabou de falar aí. Olha como estão as igrejas reformadas na Europa, fechadas. Continua assim que vai longe. Então quer dizer que se nós mantivermos, não é, a nossa fidelidade confessional, a nossa honestidade confessional, dizendo sou reformado, e o que isso quer dizer? Que eu assumo os distintivos históricos reformados, ou seja, as confissões. Elas não são enfeites para mim, elas são a fé da igreja que eu subscrevo, portanto é a minha fé ali, tá? Que está explicada, a minha fé na palavra de Deus está explicada naqueles documentos confessionais. A Bíblia é a base desses documentos, entendeu? Então, como um cristão reformado honesto, eu subscrevo. Ponto. E você está dizendo aqui, então, que se continuarmos assim, não é? O nosso futuro será fechar com as igrejas reformadas da Europa. Então, em nome de salvar as igrejas reformadas no Brasil, devemos, não é, abraçar o pragmatismo também? É isso? Temos que abraçar, não é, as práticas modistas espiritualistas do nosso contexto? Porque se eu for apelar para o continuismo, para o emocionalismo, para os êxtases espirituais, para aquilo que é mais comum no evangelicalismo, então, é claro, vamos conseguir manter a igreja por mais tempo, na verdade, preservada, porque no fim a igreja estará atendendo aos anseios populares, às demandas. O nome disso é pragmatismo. Entendeu? É pragmatismo. Então, para que a igreja seja preservada como reformada no Brasil, nós temos que abrir mão da nossa fidelidade e honestidade confessional, em nome de não passarmos por isso. Então, deixa eu esclarecer isso para o irmão. O nosso dever neste mundo, como cristãos, é procurarmos honrar o nome de Cristo, sendo fiéis, não é? Precisamos ser fiéis ao Senhor, não é? E, com certeza, batalhar pela fé. Entendeu? Nós somos chamados para sermos fiéis e não para termos sucesso. Entendeu? Então, o fato de que no Brasil nós temos um contexto cultural, não é? Com uma espiritualidade totalmente bagunçada, onde há uma mistura de princípios cristãos, de convicções cristãs, com paganismo e todo tipo de loucura multicultural aqui no Brasil. E porque as pessoas são tão espiritualistas no Brasil, tão supersticiosas no Brasil, tão voltadas às emoções no Brasil, às sensações no Brasil, é um bando de crente sensitivo, né?
Então, não é, nós devemos nos dobrar a isso para agradar esse público? A resposta minha, e eu sei de que qualquer reformado de verdade, vai ser essa. Fomos chamados para sermos fiéis e não para nos dobrarmos ao mundo. Sinceramente, eu não estou nem aí. Ó, não me preocupa, mas de jeito nenhum. Sabe o que é uma coisa que não me preocupa? É essa questão de ver como que anda o cristianismo no Brasil com suas loucuras, não é? E seus desvios da palavra de Deus em nome das sensações. Isso não me preocupa nem um pouco, tá? Porque eu sei muito bem que eu devo ser fiel ao que eu me comprometi. Eu sou um cristão reformado, tá? Então, se as pessoas gostam ou não gostam, e eu falo isso por experiência, eu sei o que é ser pastor reformado num contexto como o nosso, onde as pessoas gostam, elas amam usar o rótulo cristão, mas elas não estão nem aí para a Escritura Sagrada. A Bíblia ficou em segundo plano há muito tempo no Brasil, não é? Os evangélicos no Brasil, eu digo, o evangelicalismo, né, essa grande massa evangelical está perdida no Brasil, perdida. As pessoas não têm identidade aqui cristã. Conhecimento da palavra de Deus não importa mais, é chato. Não é? Essa postura só me revela uma coisa, que estamos no caminho certo. Entendeu? E só revela que estamos no caminho certo. E outra, não se engane, imaginando que a nossa firmeza confessional, não é, vai nos causar um mal, não. Porque, já disse, somos chamados para sermos fiéis e não para termos sucesso. Pragmatismo, então, ó, para lá. Tá bom? Nada de pragmatismo. Temos que ser bíblicos. Bíblicos. Certo? É simplesmente isso. Então, se as comunidades querem se afundar nessa loucura, saiba, né? Saiba disso, tá? Que assim como eu cansei e muitos outros também cansaram, estão cansando, muitos se cansarão das mentiras, das enganações, porque eu sei que no meio dessa bagunça toda, né, de espiritualismo, de avivalismo, essa maluquice que acontece no Brasil, isso vai gerar um cansaço muito grande. Porque as pessoas que são honestas ali dentro vão realmente chegar a um limite por ver tanta mentira e enganação, e uma hora, pela bondade de Deus, vão olhar em suas Bíblias e não vão encontrar respaldo para aquilo. Isso já está acontecendo. Acorda. Talvez você não enxergue isso ainda, mas já há movimento de crescimento, sim, aqui no Brasil, de pessoas que estão revoltadas, de pessoas que estão descontentes, de pessoas que realmente estão buscando fidelidade. Aqui no canal, graças a Deus, a bondade do Senhor, muitas pessoas têm chegado sim, certo? Frustradas, decepcionadas, procurando orientação e querendo aprender Bíblia de verdade. E estão encontrando, pela bondade do Senhor, recurso aqui na internet. E eu sei que isso não vai parar, isso vai continuar. Porque toda essa mentira, esse charlatanismo promovido, não é por esses que dizem que é assim porque eu sinto que é assim, porque eu vi que é assim e nada de Bíblia, tudo isso uma hora vai começar a cair por terra porque pessoas serão frustradas. Eu sei que a maioria vai continuar na enganação. Porque a maioria não é de Deus, não. Essas pessoas não são nem cristãs, na verdade, são um bando de pagãos, é o que eles são. Pagãos, tá? Porque eles não querem saber de Bíblia, eles querem saber de sensação, são guiados pelo próprio coração. Ah, mas eu não posso negar a experiência, eu senti, pastor. A tal das ondas de choque, não é? Sabe, ondas de amor líquido passando pelo meu corpo. Eu senti, pastor, eu vi um anjo no culto, uma pena de anjo caiu na minha cabeça. Eu vi anjo saltando por entre as nuvens, não é? Podem dizer o que quiser. O que vocês não podem mostrar para as pessoas, né? É a escritura, são os acontecimentos extraordinários bíblicos se repetindo hoje, tá? Então, o que se chama de manifestações espirituais hoje e dons, não é, uma tentativa de repetição daquilo que aconteceu na Bíblia, é mais uma versão pirata daquilo ali, porque não é real. Lá era incontestável. Eu creio nos dons bíblicos que aconteceram lá na época dos apóstolos, tá? E nós não precisamos nos dobrar esse tipo de coisa, não. Então, meu conselho para você, irmão, que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, meu conselho e oração por você, por sua família, pelo presbitério daí, pelos pastores daí, é que vocês possam levar a sério, tá?
a tradição reformada e se tornarem reformados de verdade, certo? E mais, não é? Se é assim mesmo, que você é um membro do IPB e é continuista, está tudo bem para os seus pastores, para o presbitério da igreja, passa o endereço da igreja, porque só assim eu vou poder dar referência para as pessoas que estiverem procurando igrejas reformadas sérias para não irem nessa comunidade. Porque eu jamais vou indicar alguém ir para uma igreja que tem o nome de Presbiteriana do Brasil e que é continuista, quando uma pessoa está buscando igreja reformada séria, de verdade. Entendeu? Outro detalhe para poder fechar aqui esse vídeo é: ninguém é obrigado a ser reformado. Então é muito mais honesto quando uma pessoa fala bem assim, pastor, eu acho muito bonita a fé reformada, mas eu não consigo concordar com tudo, então eu não vou ser reformado. Eu vou para aquela igreja ali, não é que adota algumas questões da reforma, mas rejeita boa parte. Isso é honesto. Pastor, eu quero ser batista. Amém, irmão? Pastor, eu quero ser, sei lá, pentecostal. Vá lá, de boa. Eu não sou dono de ninguém, né? Eu nem tampouco sou pastor da internet. Eu só posso trazer clareza para os irmãos, é o que eu faço. Tá? Então, eu só queria repetir, eu não estou falando nada contra você, muito pelo contrário. O que eu estou falando é a sua postura de ser um membro de uma igreja presbiteriana do Brasil, certo? E ser continuista é absolutamente incoerente, certo? É uma contradição e é, basicamente, entendo o que eu quero dizer, irmão, uma traição à história da igreja, à confessionalidade da igreja, à identidade confessional da igreja, certo? Esse é o recado, então. Muito obrigado por comentar aqui no vídeo. Agora eu vou ler dois comentários para terminar, de irmãos que falaram, né, de maneira bem coerente a respeito. A primeira é a irmã Fernanda Veiga, uma cantora, tem um canal muito bom, maravilhoso mesmo, com muitas músicas cristãs lindas realmente, né? Um trabalho maravilhoso. Eu estou conhecendo, sempre ouvindo as músicas dela. E ela comenta bem assim, olha: o senhor nem precisa editar os vídeos com memes, não aguento. Valeu. Acho que essa parte da idolatria, da relevância e do que é moderno é a maior fragilidade na hora de aceitar fogo estranho. É exatamente isso, irmã. Né? É exatamente isso. Infelizmente, essa idolatria, a relevância, isso mata, sabe? Querer ser atual acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas elas abram mão, não é, da sua própria identidade histórica e confessional. E o irmão Marlon Caetano, valeu pelo comentário, diz bem assim: muito bom e pertinente o artigo do pastor Everton Tokashi, no caso, né? O artigo do pastor Everton reflete bem o que vem acontecendo dentro do meio reformado. Que Deus use essas palavras para trazer despertamento e arrependimento em nosso meio. Então vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. A razão para a existência deste canal, Cultura Reformada, é justamente essa. Se há pessoas que estão achando ruim, é porque, graças a Deus, o canal está fazendo o efeito que deveria fazer. Está incomodando, não é? Especialmente aquelas pessoas que estão acostumadas a ficar, sabe, nesse mundo aí de teologia da boa vizinhança. Se está incomodando, amém. E que isso traga mudança para cada um de nós. Tá certo? Queria agradecer aos irmãos, lembrando, não é? Aos amados, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, ajude o canal. Lembre-se, quanto mais pessoas tiverem acesso a este canal, mais pessoas aprenderão o que é fé reformada de verdade, tá bom? Então, espalha geral, se inscreve no canal, dá o joinha e valeu, até a próxima.